até hoje o Ismael é um dos mais conhecidos. Mas ele era o quê? Serafim? Olha, o Grão não diz, mas ele faz parte da equipe, então com certeza ele é um dos mais evoluídos. E coube a ele a diretriz da formação de um povo, de uma nação. Formação brasileira. Eu não sabia disso não. Então quer dizer que, segundo a doutrina espírita, né? Ismael era um anjo de alta ordem. Um dos anjos deve ser de uma ordem bem elevada, né? Isso. Que compreende a caravana, de cientistas, né? Especializado sobre a diretriz da evolução do planeta terreno, né? Aí veio auxiliar a evolução de um povo. E foi escolhido pelo Cristo para fazer especificamente a formação do que é hoje o Brasil. Pelo que eu vi o Brasil, na visão que ele quis que o Ismael fizesse, que o Brasil vai ser uma grande revelação futura para o mundo, né? Deveria vir as nações que congregam várias partes da cultura do mundo deveriam florescer aqui. Há estudos atuais que revelam que vai ter uma grande crise militar e política no mundo e que o Brasil já está marcado para ser dividido. Se você procurar na internet, tu vai ver isso. Essa informação que tu me deu agora, ela é testificada por esse estudo aí, de que o Brasil vai ser um centro importante político e social. O Brasil, na verdade, vai ter uma se você analisar, se você estudar essas várias correntes religiosas, é que na antiguidade o que a gente chama de religião ou místico, para eles era ciência, né? A religião ciência. Era a base da nossa ciência que é evoluída, que chama isso de misticismo, né? Mas é uma ciência que a nossa ciência atual, que era para ser moderna, não consegue explicar várias coisas, né? Essa cidade afundada no meio do oceano. Se eu não me engano, são as 36 cidades. As explicações da nossa ciência são fantasiosas. Na verdade, ela não dá uma explicação básica. No Japão... Porque você vê formações de alguma coisa, o que afundou, o que emergiu. Né? E ela tenta fantasiar porque ela não consegue explicar. Ela não tem explicação para isso. A construção das pirâmides, até hoje, é uma coisa que a gente não compreende. E tipos de... Porque para hoje, na nossa situação de hoje, necessitaria de grandes máquinas que a nossa engenharia hoje usa. E naquela época não tinha essas máquinas. Então aquilo ali como? Só com esforço humano? Então uma coisa muito mais complicada. Eles não estavam evoluídos para continuar no sistema que há bilhões de anos já estava evoluído. Eles ajudaram sobremaneira a evolução dos povos que estavam aqui primitivos. Para alavancar, não. Essa é uma corrente. Os seres que estavam programados para viver, para começar a dar vida aqui no sistema do nosso plano do planeta Terra, eram seres completamente evoluídos e racional. Então, tanto é que o planeta Terra ainda não estava preparado. Tava aquelas turbas físicas, aquelas explosões de vulcão, entendeu? A construção do sistema do planeta fisicamente mar, falando, né? O mar, as placas tectônicas que até hoje que a gente chama de terremoto, ainda estavam se ajustando, estabilizando. Do sistema terrestre, você vê esses terremotos, nada mais é que um movimento desse sistema, da placa tectônica, do núcleo terreno que tem o núcleo de vulcões, né? E vulcões ainda que voltam em erupção. Para você, afinal de contas, quem veio aqui para contribuir para a nossa evolução? Os anjos caídos, os reptilianos ou os capelinos exilados de Capela? Qual é a corrente que você... Vou falar uma coisa que talvez muita gente não possa acreditar, mas pelo pouco que eu li, eu vi que os vários segmentos, até mesmo se você ver falar da Bíblia, a Bíblia que o Ocidente, que foi imposto a gente, né? Assim como a própria Igreja Católica. Você a história vai ver do vencedor, e eles contam uma história que eles querem que muitos aceitem, né? É a história do vencedor. Mas é da forma política que eles querem que as pessoas captar. Mas se você estudar a fundo, o próprio Martinho Lutero, assim como a própria Igreja Romana, eles sabiam dessas histórias. Sabiam. Sendo que o relato oficial que eles não passam para a nossa história é que eles tiveram contato com o que foi chamado alguns grupos políticos que levou o nazismo também, havia uma grade do nazismo que acreditava muito nisso, chamado as relíquias sagradas, né?
Antiga Biblioteca de Alexandria. Você tocou no que eu queria chegar. A antiga Biblioteca de Alexandria. Esse para mim foi... Só um adianto. Esse para mim foi a verdadeira razão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Parece que o Martinho Lutero, assim, muito tempo antes, também a Igreja Romana, quando foi fundada, eles sabiam da existência dos relatos da nossa civilização documentada na antiga Biblioteca de Alexandria. Dizem que foi destruída. Foi mesmo? Destruída em termo. Parece que algumas coisas foram conseguidas ser salvas, dada da história do mundo. Parece que o Iraque tinha parte desse acervo que o americano roubou. Então, quem teve pouco acesso desses documentos antigos milenares, que retrata a verdadeira história da nossa civilização terráquea, né? Aborda muitos fatos, inclusive fatos de interferência interplanetária. Então, muitos desses relatos, nossos cientistas tiveram acesso. Muitos, entendeu? Inclusive aqueles que tiveram... Os nossos brasileiros não. Não. Os grupos políticos né? estrangeiros que tiveram acesso muito tempo antes. Né? Muito tempo antes disso da hora. Gente, estou aproveitando que o meu irmão está aqui para poder passar um pouquinho do bate-papo que a gente tem. Vai sair com a mamãe? E ele vai ser mais um dos caras que vai estar dando uma força aqui pra gente, para passar um pouquinho do arsenal que ele tem. Eu vou aproveitar um pouquinho ele hoje aqui para poder puxar o máximo que eu puder e mostrar um pouquinho de alguns assuntos que são pertinentes e que são o verdadeiro combustível de tudo o que há por trás das manobras que são feitas aí. Por mais absurdos que esses assuntos pareçam, eles são absurdos para nós outros que somos simples mortais. Porém, eles são a causa primeira. Eles são a causa primeira de todos os eventos políticos que já aconteceram e que vêm acontecendo de séculos para cá. Correto? Você pode não acreditar, achar absurdo essa história de anjo reptiliano, de tesouro de Alexandria, mas quem governa a gente não acha não. Entendeu? E é muito estranho casos como o da guerra contra o Iraque, em que a guerra se concentrou no Museu Histórico do Iraque. Na história das guerras do mundo, nunca um exército cercou um museu para proteger um museu, e nunca um exército invasor tentou invadir o museu para se apossar do museu. O que um museu teria de tão importante para concentrar o foco da guerra nele? Isso é muito estranho, correto? E na guerra do Iraque, se você buscar aí na internet, você vai ver que a guerra se focou no museu, sendo que o americano, podendo dizimar todo o exército iraquiano de uma só vez, com uma bomba ou qualquer outro tipo de artefato militar de destruição em massa, o exército americano operou com táticas cirúrgicas para não detonar o prédio e sim poder tomar posse do prédio, certo? Fontes informam também que o Iraque era um antigo posto avançado dos sumérios e provavelmente uma das pirâmides que tinha lá, que o americano usa como base militar até hoje, foi tomada pelos americanos e provavelmente dentro dessa pirâmide existia o que eles chamam de portal. Esse portal é um artefato sumérico que já estava guardado há séculos pelos sumérios e diz a história que através desse portal era possível você se teletransportar para outras dimensões, certo? Então, quem pudesse ter esse portal em suas mãos poderia ter mobilidade militar para poder atacar o inimigo ou então para ter uma fuga rápida. É uma corrente de pesquisa que defende essa tese, mas você vê que essa tese fica testificada porque o foco da guerra foi, num primeiro momento do fronte, nessa pirâmide. Os americanos conseguiram tomar essa pirâmide e fontes indicam que houve movimento de transporte pesado
de equipamento após a tomada dessa pirâmide. Pirâmide essa que está sendo guardada até hoje pelas tropas militares americanas.